Bom, meu nome é Elixson, estou aqui representando a Unimulher, esse projeto de entrevista onde a gente está vendo várias empreendedoras no momento, então está no ciclo sobre mulheres empreendedoras. Eu vou explicar um pouco do que é a Unimulher para vocês. A Unimulher é um portal de conhecimento online com um projeto de uma plataforma de cursos para o desenvolvimento pessoal e profissional. A gente está se focando inicialmente nesse projeto de entrevistas para poder chamar atenção e poder estar conhecendo o nosso público também. Então, a gente também, ao mesmo tempo, fica trazendo essas pessoas que são excepcionais já estão no mercado, e a gente vai fazendo uma pesquisa de campo para ver o que a gente pode estar fazendo para esse nosso público feminino. Hoje, parabenizar todas as mulheres aí, Dia Internacional da Mulher, né? Então, parabéns a todas aí. Aqui na Nova Zelândia foi ontem, né? Para quem não sabe, eu moro na Nova Zelândia. Nosso projeto tem como o principal objetivo, a nossa meta, nosso propósito é tornar as mulheres mais empoderadas com esses cursos e alcançar o desenvolvimento tanto do amor próprio como a autoestima. Elas vão estar adquirindo essas habilidades intelectuais, emocionais, a autoconfiança, e futuramente elas podem estar indo atrás dos seus sonhos e alcançando seus objetivos, os seus projetos, no caso. Então, agora eu vou chamar a Tayana, eu vou estar aqui apresentando ela. Ela é uma psicóloga especialista em gestão de pessoas, também é uma Master Coach de carreira, licenciada para formação da DISC, quem não sabe é um método bem interessante, e ela é professora de pós-graduação de 3 instituições. Ela tem experiência de mais de 12 anos em RH, como gerente de RH, e os outros setores de desenvolvimento também do RH, mas especificamente com gerência ela tem um trabalho muito bom já. Ela também trabalhou com recrutamento de pessoas, já impactou centenas de pessoas, vive fazendo palestras. Ela é coautora de livros como o Coaching e Análise de Perfil e o Empreendedor Total, que são 2 livros que ela foi coautora, e se quem quiser pode estar, depois a gente vai passar o link para poder comprar eles. E temos uma surpresa aí, ela hoje já ofereceu no finalzinho do nosso evento, vai estar disponibilizando também um e-book dela para vocês conhecerem um pouco do trabalho dela, que ela ensina um pouco sobre como que faz a parte do coach de carreira dela e como é que ela pode estar ajudando as pessoas com isso. Agora, Tayana, pode abrir aí a câmera, pode se apresentar, agora tá para você, tá ok? Olá, boa noite. Faltou alguma coisa? Eu não sei. Não, acho que foi Tá bom? completo. Foi completo? Tá bom. Só faltou um pouquinho na vida pessoal. Ah, não, aí eu acho que é Já melhor vou você passar, contar. porque é aí que a gente vai, né? Pode ir. Tá bem. Primeiro quero agradecer o convite, né, da Unimulher, aí com o Erickson, a Rita, a Deise, nos bastidores da parte de informática, pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história de vida e poder, justamente no Dia da Mulher, mostrar que nós somos inspiração para muitas coisas, né? Então, como o Alex falou, né, eu sou psicóloga e foi interessante, porque desde adolescente eu já sabia que eu tinha que ser psicóloga. Sempre eu fui uma boa ouvinte, aquela boa amiga, as pessoas que buscavam conselhos, aquele ouvido. Então, eu me vi com 15, 16 anos já sabendo o que eu queria ser. Só que quando eu entrei lá para ser psicóloga, eu não sabia que tinha tantas áreas, né, da psicologia. Depois eu vim descobrir que tu podia ser psicóloga de várias áreas. E acabou que eu escolhi as empresas. E quando eu fui para as empresas na parte de estágio, eu já comecei a trabalhar com recrutamento, seleção, desenvolvimento de pessoas. E no início eu lembro que eu sofria bastante quando eu não conseguia, não aprovava candidatos. Né? Que, nossa, as pessoas ali apareciam querendo, necessitando de emprego, e eu entendi que não era eu que reprovava, né? As pessoas que não estavam naquele momento aptas a trabalhar.
E aí eu fui me identificando muito com a parte de recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, vi a capacidade que aquelas pessoas tinham de entrar num cargo menor e com força de vontade, persistência, determinação, elas conseguiam um cargo melhor. Aí, a partir daí, eu fui num estágio, fui passando por outro estágio, e eu sabia que no meu processo de desenvolvimento, eu tinha como meta ser gerente de recursos humanos. Só que existiam muitas coisas aí que me impediam, muitas crenças limitantes que eu achava que eu não era capaz. Uma crença limitante de me sentir muito nova, né, recém-formada, muito nova. Crenças limitantes aí que gerir pessoas mais velhas. Será que eu sou capaz? Eu era uma menina muito tímida e eu tinha vergonha de falar para grandes públicos e tudo. E eu tive que desenvolver muito isso, né, até para o meu posicionamento. Muita dificuldade de dizer não no início da minha carreira. E aí eu descobri em 2011 para 2012 que existia um negócio chamado coach. E nesse processo aí de desenvolvimento desse processo de coach, eu passei por um processo de coach e teve um autoconhecimento assim absurdo. A partir daí que eu comecei a lidar com os meus talentos, com as minhas, com tudo que eu tinha de bom, que eu não tinha conhecimento, apesar de ser aluna de psicologia, mesmo em psicologia, a gente não tem tanto autoconhecimento como quando a gente passa por um processo de coaching. E isso me ajudou muito a me desenvolver e até mesmo ser promovida. Então, assim, eu sempre soube o que eu queria, mas não sabia como chegar lá, né? Então, eu sabia que eu queria ser gerente de recursos humanos, eu sabia que eu queria estar à frente de grupos de psicólogas, mas eu não sabia como chegar lá. E aí, quando foi em 2011, 2012, eu comecei a estudar o coaching, e ainda não era muito conhecido, como hoje é muito falado, e eu vi o quanto impactou a minha vida. Então, eu consegui logo ser promovida, quando eu passei por um processo de coaching com autoconhecimento. E aí eu vi que eu tinha uma habilidade de comunicação, de influência de pessoas muito grande, e que eu não usava isso ao meu favor, porque eu era tímida, tinha crenças limitantes, muitas interferências, muito lixo interno. E aí eu comecei a ver que trabalhar essas questões, quebrando crenças, sabendo que eu podia, e aí eu comecei a me empoderar. O autoconhecimento, ele cura muito, né? Muito mesmo. E aí, quando eu comecei a trabalhar como gerente de RH, então eu podia impactar, assim, ajudar as pessoas. Eu meio que já fazia um coach meio que informal, sem saber. As pessoas me procuravam na empresa. Eu fui gerente de recursos humanos numa empresa de 4.000 funcionários, num grande porte, na parte de supermercadista, no norte. Então, as pessoas já tinham esse movimento de me procurarem. E aí parece que assim, eu tinha um olhar um pouco diferente daquela situação, dava as pessoas, nossa, Tayana, aquilo que você falou para mim mudou a minha vida, aquele livro que você falou, aquela frase que você falou, e eu não acreditava que eu podia, né? Muito lixo ainda. Então, assim, as próprias pessoas começaram a desenvolver a minha confiança. Os resultados que eu começava a entregar para as pessoas começou a desenvolver minha confiança. No meu e-book, né, que eu até falei no início que eu ia disponibilizar, eu falo que um comportamento das pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que conseguem conquistar tudo que querem, é a confiança. Assim, algo que impacta muito, trava muito, é quando você não tem confiança. E eu não tinha confiança. Cheio de crenças ruins, não acreditava, tinha crenças da minha idade, eu usava roupas para parecer mais velha, então, assim, com muitas coisas que interferiam muito nos meus resultados. Quando eu fui percebendo isso no processo de coaching, eu fui quebrando essas crenças e vendo o quanto eu podia entregar. Quanto o autoconhecimento, eu saber o que eu tenho de força e trabalhar isso a meu favor, porque o maior erro é esse.
a gente não sabe, porque isso não é ensinado para a gente na escola. Muito pouco sabemos de nós. É aquela velha história que eu sei falar do vizinho, mas eu não sei falar de mim. Então, a falta do autoconhecimento é muito ruim, porque acaba que você não se dá conta de que o seu potencial máximo, a gente começa a criar como se fosse um teto de vidro, né? Nos limitando no nosso máximo potencial. Então, o autoconhecimento, ele cura muito, né? E te traz muito empoderamento. E aí eu fui trabalhando com isso, e quando foi em 2013, eu fiquei grávida, né? E quando eu fiquei grávida, eu descobri que minha gravidez tinha dois meninos, né? Aí eu fiquei grávida de gêmeos, e eu falei, e todo mundo falava um monte de coisa para mim, falava, tu não vai mais ter tempo para estudar, tua vida vai ficar uma loucura, e não sei o quê. Aí eu falei, então vou fazer a minha formação de coach antes deles nascerem, já que eu vou ficar louca, né? Não vou ter tempo para nada, não sei o quê, então vou fazer a minha formação. Aí eu fiz a minha primeira formação em coach, em 2013 eu estava grávida. E aí foi bem legal, foi um divisor de águas. Quando foi no outro ano, quando já nasceram, eles nasceram e tudo, mudou toda a minha rotina, né? E aí eu me vi gerente de RH, mãe de gêmeos, filha, esposa e uma série de várias funções que a gente vai tendo, né? Nós, mulheres, somos diferentes dos homens, com relação a funções, atividades são um pouco diferentes. A mulher, ela se cobra e tem a culpa, a mulher tem mais dificuldade de dizer não. E aí, quando foi em 2014, eu fiz uma nova formação, porque gerou uma certa insegurança. Ai, será que eu estou preparada? Será que só com essa formação vai ter? E aí eu quis fazer mais uma formação de coach. Quando eu comecei a entender que só ter o conhecimento, não ter a prática, eu não ia conseguir avançar, né? E aí eu comecei a atender. Aí comecei a atender amigo. Desses amigos foram indicando outras pessoas, e aí eles começaram a ter resultados. Só que, mesmo assim, com muitas crenças ruins, será mesmo? Será que o que eu aprendi eu consigo passar? Será que uma insegurança absurda? E aí, eu vi que eu comecei a dar resultado. E aí, o que aconteceu? Durante 2 anos, eu era gerente de recursos humanos, eu era mãe de gêmeos e eu era coach nos intervalos. Antes de trabalhar, eu atendia, na hora do almoço eu atendia, depois que depois do trabalho eu ia atender 7, 8 da noite, e a minha vida era um caos, porque eu me deparei que eu não tinha mais tempo para mim, eu vivia esgotada, cansada, eu mal conseguia ver meus filhos, e assim, nesse período da minha vida foi assim, foi intenso. Só que eu sabia que todo dia que eu fazia isso, eu sabia que eu estava fazendo o meu nome, eu estava construindo uma carreira, porque não é da noite para o dia que você faz uma carreira de coach. E eu sabia que tudo isso ia ser válido. Só que aí eu chegava em casa cansada, meus filhos pequenos, tinham 2 anos na época, eles estão em 4 anos agora. Eles queriam brincar com todo o gás, a mamãe está cansada, e aí não sei o que, uma loucura. E aí vem a culpa, e aí o que eu posso fazer? Será que eu largo tudo, não continuo sendo coach? Será que vou ficar lá no meu emprego que tem segurança, tem um salário todo mês e tudo? E aí eu me vi numa situação com muita vontade de desistir, muitas vezes. Só que quando eu não vi vontade de desistir, vinha alguém e falava, nossa, mas Eggs, o que você falou impactou a minha vida? Nossa, o que você... Tayana, muito obrigada, mudou a minha vida. Então, assim, as pessoas, não estou entendendo. Então, assim, aí, de novo, os resultados dos clientes conseguiam estabelecer novamente a minha confiança. E eu sabia, parece que era um chamado, uma coisa que, um propósito de vida mesmo, que a gente aprende muito na formação de coach, que eu tinha que impactar muitas pessoas. Então, eu comecei a perceber que aquele mundo de 4 mil pessoas
começou a se tornar pequeno. E eu queria mais. E aí eu comecei a dar aula numa primeira universidade, ainda trabalhando como gerente de RH. Quando eu comecei a dar aula, aí, os alunos já indicavam para eu atender as empresas, os alunos queriam fazer coach comigo, e eu falava, gente, que é isso? E será que é isso mesmo? E eu me questionando. Só que cada vez foi crescendo, 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 e eu trabalhando no processo de coach também, passando por um processo de coach para fazer a minha transição de carreira. Mas só quando a gente quer fazer uma transição de carreira, a gente fica com muito medo, porque parece que é uma estrada escura. E ninguém quer ir para uma estrada escura que você não está enxergando nada. E aí, o que eu fiz? Eu comecei uma estrada escura, eu comecei a ligar o carro, acendi as luzes, e aí eu fui vendo devagar. E eu usava caminhos, né, devagar, e aquela pergunta que te torna presente a tua vida, o que você faz? Está te levando mais perto ou mais longe de onde você quer chegar? Né? E aí eu fui vendo os dados que as pessoas não sabiam onde elas queriam chegar. Falei, meu Deus, será que eu também estou nessa? Então, assim, acabei que eu consegui com muita clareza o que eu queria. Que eu queria ser referência em coach de carreira. E aí eu comecei a desenhar isso e eu consegui construir o meu plano B virar o meu plano A. Então, vai fazer um ano, em abril de 2017, eu saí de um emprego de 9 anos, com segurança, gerente RH, bom salário, para ter a decisão de empreender. E aí, quando a gente fala sobre decisão, a gente tem que entender quais são os nossos valores pessoais, né? Nossos valores pessoais são muito importantes de saber, porque são os nossos valores pessoais que vão governar e vão te ajudar na sua decisão. E aí, no processo de autoconhecimento, o processo de coach, eu comecei a me ver qual eram os meus valores pessoais. E aí eu vinha família, trabalho, Deus, liberdade, honestidade. Quando eu via isso aí, eu olhava. Quando eu ia trabalhar numa empresa fechada, bater ponto, seguir regras, normas, o que eu estava? Eu estava desalinhada com os meus valores. Aonde? Quais? Liberdade. Então, mas por que mantinha eu continuar na empresa? Porque tinha a família e o trabalho. Né? Então, a hierarquia, o grau de necessidade que você dá de importância para os seus valores, eles também decidem, né? Eles governam as suas decisões. Então, pela minha família, pelo meu trabalho, eu mantinha naquela minha posição. Mas quando você está na estrada escura e você vai clareando, e você vai percebendo, e você vai dando resultado, e você vai trabalhando na tua confiança, você é capaz de decidir com muito mais clareza, alinhar os seus valores com muito mais tranquilidade na hora de decidir. Quando você está alinhando os seus valores, você vive uma vida muito mais plena, abundante, próspera e vive uma missão de vida. Então, assim, eu posso dizer hoje, com todas as letras, que eu vivo uma missão de vida. O impacto, quando eu saí da empresa, eu tinha 12 clientes. Eu tenho 24 clientes hoje que eu atendo e ainda dou aula em 3 pós-graduações e também faço consultorias em algumas empresas, também na parte de gestão de pessoas e também coaching em grupo, trabalho para a questão da liderança. Então, assim, quando você quer algo, o sucesso ele é certo, né? Eu comecei a estudar muito a questão do sucesso, eu vi que o sucesso ele é certo e pode ser que tu queira, tu quer alguma coisa aí, tu vai ver, vai desistindo, vai subindo, descendo, vai. E aí, assim, se o sucesso é certo, por que algumas pessoas conseguem e outras não? Na verdade, as pessoas que não conseguem é porque elas desistem no meio do caminho. Então, se você decide algo, não desista. Tente de todas as formas. Por muitas vezes eu me vi quase desistindo do meu sonho, do meu propósito de vida.
que era ajudar as pessoas a encontrarem a sua carreira ideal, a viver a sua missão de vida, a saber o seu melhor, ter autoconhecimento, trabalhar as interferências. Então, assim, quando você faz isso, eu até brinco, assim, hoje, eu não me sinto trabalhando. De verdade, parece assim, clichê, você ama o que faz, não sei o quê. De verdade, aquelas brincadeiras de chega sexta-feira, vai ter feriado, eu juro que não existe mais. Então, assim, realmente quando você vive um propósito, você faz com amor, você, sabe, te dá um negócio que não é trabalho, sabe? Existe um propósito por trás disso. Então, quando você entende um propósito, então, se tiver alguma coisa que você quer na tua vida, algum objetivo, entende para que você quer isso. Comecei a entender o para que eu queria trabalhar como coach. Além de ter minha missão de vida de ajudar pessoas, para que eu queria? Porque eu queria estar alinhado com os meus valores. Que eu queria estar mais perto da minha família. Eu queria ter um trabalho que realmente me desse mais propósito de vida, porque eu podia ajudar mais pessoas. Então, lá eu estava ajudando aquele número de pessoas, mas eu queria mais, eu achava que aquilo já estava pequeno. Então, eu queria mais, eu queria impactar mais pessoas. Então, assim, eu queria ter liberdade que eu não tinha, eu queria criar, eu queria fazer coisas diferentes. Então, eu estava desalinhada com os valores. E quando você está desalinhado com os valores, você sente uma sensação, parece que está alguma coisa errada na tua vida, mas tu não sabe o que é. Quando você está desalinhado com algum valor pessoal, você se sente que está um vazio. E eu senti esse vazio. Eu não me sentia 100% completa. E eu queria mais. Né? Então, hoje é o cenário, né, que realmente eu sempre, na verdade, desde criança, eu sempre queria empreender. Né? E desde quando eu era criança, eu já vendia coisa na escola, sabe? Eu fazia um brigadeiro, vendia na escola. Quando eu era adolescente, fazia show para vender com as amigas. Então, assim, eu sempre tive uma referência de empreender muito grande na minha vida. Muita gente da minha família empreende e tudo. Então, assim, apesar de eu ter um valor também de ser importante a segurança, mas o desafio de você se permitir criar, usar o teu potencial. Então, assim, mas como que eu vou empreender? Eu não vou ter aquele dinheiro. Só que com isso você se torna mais responsável, você se torna mais criativo, porque você tem que sempre se desenvolver. Então, é uma coisa assim absurda, que você sempre vai superando. E quem faz o teu salário é tu. Né? Então, isso foi algo que me motivou muito a partir dos meus valores pessoais. Agora você vai compartilhar aquela tela? Tá bom. Você tá vendo? E o share, não é? Agora não está aparecendo para a gente. Está aparecendo outra coisa. Estava na tela certa antes, agora sim. Isso. Tá vendo? Sim, pode dar. Então vamos lá. Tem um delayzinho aqui. Você tá vendo, tá? Estamos vendo, pode continuar. Ok. Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Aqui somos nós, né? Então, as nossas decisões, nosso destino, eles têm que ser baseados, né, no que a gente acredita e tem que estar alinhado com os nossos valores pessoais. Isso é muito importante na nossa vida, né? Então, como é que eu sei as minhas crenças e meus valores? Num processo de coach, né, a gente consegue conduzir, né, e perceber, ter esse conhecimento. O que eu acredito? Existem crenças que vão me fortalecer, existem crenças que vão nos limitar, né? E como essas crenças? Essas crenças são falsas?
Aonde foi que em que momento da minha vida eu comecei a ter essas crenças? E aí tem todo um trabalho de acompanhamento que a gente faz em cima dessas crenças que nos limitam, né? Às vezes, e como é que vem isso? A partir da nossa história de vida, né? Então, as minhas relações com meu pai, com a minha mãe, com meus primos, com os meus amigos, com a mídia, e o significado que eu dou para as coisas, né? E os valores pessoais, eles vão decidir tudo. E aqui, né? Então, a crença é como eu filtro e percebo a realidade, e os valores são critérios pessoais que eu vou considerar importantes na minha vida, né? Então, lá atrás, o que eu considerava importante, família, trabalho e a liberdade não estava alinhada. E isso me fazia, de certa forma, me trazer um desconforto. E aqui tem alguns exemplos, né? Então, se eu for perguntar para cada um de vocês, cada um vai dar significados diferentes a partir da imagem que vê, né? Então, talvez para uma pessoa que esteja assistindo, essa imagem pode ser de união. Para outra pode ser família, né? Então, não tem o que é certo e errado, tem o que cada um significa, né? Aqui pode ser amor, pode ser liberdade. A partir de cada um, a partir do seu mapa mental, você vai dar significado às coisas. Aqui pode ter um valor de liberdade, pode ter de espiritualidade, de paz. Aqui de poder, de liderança, né? Então, assim, o que o dinheiro te traz de sentimento também tem a ver, né? E aqui eu queria deixar um exercício, né? Se você for olhar para essas palavras, né, alguns exemplos de valores, como família, criatividade, amor, religião, integridade, lealdade. Para um minutinho, pega um papel, uma caneta e vê o que seriam os valores que norteiam as tuas decisões hoje, né? Pega aí 5 palavras nesse slide, e o que é realmente hoje importante na tua vida? Porque você vai decidir baseado nos teus valores. E aí, às vezes, eu faço essa dinâmica e algumas pessoas falam, Tayana, saúde é muito importante na minha vida, sem saúde eu não vou ter nada. Mas, na verdade, você dá atenção para a tua saúde? Você busca fazer exame? Você cuida da saúde? Não. Então, quanto você está desalinhado com os seus valores hoje? Né? Então, assim, às vezes a gente dá importância, é algo que é importante na minha vida e às vezes eu estou desalinhado com algo que eu acredito. Muitas vezes também acontece, eu acho que Deus não, Deus é mais importante. E Deus, quanto está alinhado com isso? Quanto está alinhado você e a tua espiritualidade? Né? Então, isso é muito importante a gente saber quais são as coisas que são muito importantes na nossa vida e saber o quanto eu estou alinhada a elas. Né? Então, pegando um papel e uma caneta, quais são os valores desse exemplo de palavras que regem as tuas decisões hoje? Né? Então, fazendo esse exercício, tu vai ver se você está realmente alinhado ou não com as tuas decisões hoje. Se não está alinhado, o que eu posso fazer? Às vezes eu estou desalinhada, mas porque eu estou dando um grau de hierarquia, de importância para outras coisas que estão acima. Né? De repente, assim, um pouco do meu caso, eu continuava sem a minha liberdade de poder criar, de poder ter a minha agenda, de poder fazer com liberdade o que eu vivo hoje, porque o que estava ali era o trabalho, a família. Então, a hierarquia, o grau de importância que você dá para os valores também vai decidir. E aí eu lembro muito de um caso, uma vez eu atendi um casal, que a mulher colocava
em primeiro grau de hierarquia, de importância, o trabalho e depois a família. E ele dava grau de importância à família e o trabalho. Ela dando o grau de importância trabalho e família, e ele família e trabalho. Você acha que existe algum conflito de valores nesse casal? Pode ser que sim. Então, fazendo o processo de coach com ela, eu vi que ela ainda queria ser promovida na empresa. E ele queria que ela tivesse filhos. Então, o que estava fazendo ela decidir ainda ser promovida, ainda não querer os filhos? O valor de trabalho. Então, naquele momento, na decisão dela, o trabalho era algo que é muito importante. Não, a família é importante? Sim. Ela queria ter filhos? Sim. Mas ela estava decidindo que naquele momento ela ainda queria ser promovida para depois engravidar. E ele não estava entendendo, porque ele queria ser pai. O trabalho é importante para ele? Sim. Mas a hierarquia e o grau de importância que você dá para os valores fazem você decidir. E quem é que está certo e quem está errado, Tayana? Não tem. Cada um com o seu mapa, cada um com a sua história de vida, né? Então, cada um tem. Então, assim, eu já fiz essa dinâmica para centenas de pessoas e eu juro que eu nunca vi alguém colocar os cinco valores iguais na mesma hierarquia. E isso cada vez mais me traz que as pessoas são diferentes. E a gente tem que aceitar a diferença. E além de aceitar a diferença, a gente tem que aceitar as pessoas serem o que elas são. Não adianta só a gente saber o que as pessoas são diferentes. Ok, é o primeiro passo. Mas deixar a pessoa ser o que ela é um pouco mais embaixo. Então, assim, entender as diferenças, entender que eu tenho valor de vida nessa hierarquia e outra pessoa tem uma outra hierarquia, faz a gente entender que as pessoas são diferentes. Faz entender que isso faz as pessoas serem como elas são. Elas decidiram, então, nossa, eu não acredito que a pessoa decidiu dessa forma. Mas você vai olhar os valores dela, ela decidiu com base no que ela julga importante. E quem está certo e quem está errado? Depende do ponto de vista. Né? Então, tudo isso ele é construído a partir da nossa história de vida. Né? Com situações, de tudo que eu vivi, de significado que eu dou. Então, a gente pode ver numa situação, uma pessoa pode ver uma forma positiva, outra pessoa pode ver de outra forma negativa. Depende do mapa. Na PNL a gente aprende, o mapa não é o território. Então, cada um tem uma lente que vai dar significados. E o que faz as pessoas estarem juntas, unidas, é o grau de compatibilidade de valores e estarem alinhados a um objetivo comum. Então, se hoje tu não tem alguma relação que está em conflito de valores, alguma coisa, ou que você está na sua empresa, você não entende a sua empresa, você não entende seu chefe, não entende seu colega de trabalho, não entende seu marido, algum desalinhamento de valor, ou então a falta de algum objetivo comum, está fazendo vocês não terem uma interseção. Então, a decisão em si, elas são baseadas a partir dos nossos valores pessoais. Então, você decidir e agregar junto com as pessoas, você tem que ter valores comuns e objetivos comuns. E muitos casamentos se rompem e muitas relações entre pessoas no trabalho são decididas a partir de conflito de valores. E a gente acha assim, conflito de valores, já escutei isso, mas eu não sei bem o que é. É isso. Né? Então, você saber que você não está alinhado, você de repente você é convidado a fazer algo que é desonesto e você tem um valor de honestidade, você não vai decidir. E se você decidir, você não vai nem dormir. Porque os teus valores estão totalmente desalinhados com a decisão que você está tendo agora. Faz sentido? Entende isso? Faz muito sentido. Pode voltar a câmera para... Pode fazer o stop sharing. De volta para a parte de entrevista mesmo.
Tá, ok. A primeira pergunta aqui que foi feita foi qual a diferença que você percebeu no seu dia a dia quando você identificou quais eram os seus 5 maiores valores? O que que aconteceu com você quando você Ah, descobriu? ficou muito mais claro. Os dilemas começaram a diminuir. Então, se eu tenho um dilema hoje, ou qualquer coisa que eu vou decidir na minha vida, peraí, eu estou alinhado com meus valores? Sim ou não? Acabou. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu já tenho muita coisa, mas para mim é importante a família. Então, assim, tem vezes que eu vou aceitar e outras não. Será que vale a pena? Olha, então, por exemplo, há 2 semanas atrás eu estava fazendo uma formação que eu fiquei sábado e domingo trabalhando. Então, eu fiquei longe dos meus filhos, que é algo importante, do meu marido. Mas na segunda de manhã eu resolvi não ir trabalhar. Então, meio que a gente pode ser, sim, tudo na vida, desde que a gente entenda que não dá para ser tudo ao mesmo tempo, nem o tempo todo. Se eu Perfeito. tiver baseado com os meus valores pessoais, eu consigo dar prioridade. E eu posso ser tudo. Então, eu descobri que eu posso ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma amiga, uma boa trabalhadora. Por quê? Eu posso ser tudo, mas eu não posso ser ao mesmo tempo. Então, vai ter dias que, final de semana, que eu não vou ver meu filho, os meus filhos, entende? Mas, eu entendendo que isso é importante, eu vou começar a dar prioridades baseado Perfeito. nos valores. Então, foi algo incrível quando eu descobri isso. Então, o dilema olhou, está de acordo, está alinhado com os meus valores pessoais? Sim ou não? Então, eu decido. Eu já fiz muitas sessões de valores com os meus clientes. E teve uma vez que uma cliente falou assim, Tayana, eu estou com um dilema, eu não sei se eu aceito dar aula em tal universidade. Eu falei, vamos lá, fiz dinâmica de valores com ela. E ela saiu daqui, não vou aceitar. Eu falei, por quê? Porque o meu valor de família é o mais alto. E eu vou ficar longe do meu filho de 3 anos. Vou ficar mais longe do que eu já fico. Já decidi. Então, assim, a gente entender os nossos valores e a hierarquia que a gente dá para cada um deles faz a gente tornar a nossa decisão muito mais clara e sem culpa. Quando você fala de hierarquia, para mim isso já dá um clique em várias coisas, porque o maior problema das pessoas é hierarquizar elas, porque elas começam a tem muita você começa a ver o mundo começa a falar para você qual é a hierarquia para o mundo, para você. Quando eu Uhum. falo do mundo, eu falo do seu marido, ou dos seus filhos, ou do diretor da escola, e cada um tem a sua hierarquia quanto a você na vida. E ele vai falar assim, ó, não, o primeiro lugar é trabalho, o diretor deve falar, né, que ele, Exatamente. seu diretor, né, daí ele vai estar falando para você, não, o seu foco tem que ser dar aula, sempre vai ser isso e tem que Uhum. estar acima de tudo. Mas se você não tiver com isso como prioridade acima dos seus filhos, você vai ficar sempre desgostosa, se sentindo sugada, né? Exatamente. Então, esse negócio de criar clareza por hierarquizar coisas é, Exatamente. é fantástico. Não, realmente, essa é uma das coisas que eu peguei para anotar aqui, que gostei. Uma coisa que rolou também da parte das indecisões Ah, é que muita gente acha que, na verdade, o problema está entre o fixo, relacionado ao garantido, e o desafiador, relacionado ao duvidoso, né? aham. Então, mas só que quando você começa a ter esse autoconhecimento que você gera por N fatores, pode ser experiência, pode ser por um coach, um psicólogo, qualquer maneira, um livro, qualquer coisa que você alcança, Aham. a indecisão diminui, mas não porque ficou mais garantido o outro, ou então que que na verdade você começa a ver que está em você, né, essa clareza. Exatamente. Ela está de acordo e alinhada com os meus valores, com o meu propósito de vida, para que eu quero aqui, que legado eu quero deixar, que histórias eu quero contar. Eu comecei a me questionar sobre tudo isso. Então, a história que eu quero contar, será que é a história que eu estou fazendo isso hoje? Eu estou escrevendo a história que eu quero contar? Então, para um pouquinho você e vê. O que você está fazendo hoje na sua vida? Está de acordo com a história que você quer contar, que você tiver 80, 90 anos? Enquanto na hora que você estava na maternidade, né, você estava lá com 2 filhos gêmeos lá, gestando, como que foi pô, você falou que você estava já fazendo o curso de coaching, e aí você escolheu continuar fazendo a formação de coaching, Aham. No mesmo com outro esses dois ano. filhos.
Mas eu falei assim, olha o grau de clareza da pessoa, né? Primeiro que você falou que você sempre pensou que ia ser psicóloga, Ah, fez. Aí você falou assim, não, tô grávida, mas ainda assim vou acabar com a minha formação de coaching. E aí continuou fazendo, né? Então foi impulsionando cada coisa, mas justamente que fica uma muita voz, clareza. assim, Mas uma justamente o voz motivo. dando o direcionamento. A gente tem Não, que escutar, assim, a nossa... Para que você está aqui? Qual é a tua essência de estar aqui? Então, assim, parece que é um chamado, uma missão de vida mesmo. Vai lá, continua. E é muito louco que quando eu estava grávida, todo mundo falava assim, a tua vida vai ser um caos. Então, assim, eu falava assim, aquele estado presente, né? Não está no passado, nem tem excesso de passado, senão você deprime, nem não tem excesso de futuro, senão você fica ansioso. E eu vivia assim, a minha gravidez, eu vivia dia a dia. Porque se eu pensasse lá na frente, quando eles nascessem, minha vida ia ser um caos, eu não ia estar presente. Então, assim, muitas pessoas falavam muitas coisas para mim. E eu falava, vamos viver. Primeiro eu tô grávida. Depois, vamos lá. Os 3 primeiros meses é um caos, que eu não tinha tempo para nada. Então, assim, muito louco. Assim, 3 meses para gêmeos, amamentar gêmeos. E, é muito louco. E depois eu fui vendo que eu podia ter braços. Não precisava fazer tudo sozinha. Pessoas da minha família para me ajudar, né? Então, pessoas também que contrataram secretárias para ajudar. Então, assim, não precisa dar conta de tudo. Tem pessoas que eu posso ajudar. E pode aumentar os meus braços. Então, gente, com quem eu posso contar? E eu vou organizando, entendeu? Então, assim, não adianta ficar ali lá na frente, nem para trás, senão estar no presente, ele te dá muita clareza também. E agora, falando sobre. Eu queria que você falasse um pouco da roda da abundância para a gente, porque me é curioso, eu sempre olhei assim e achei interessante. Eu posso compartilhar aqui na minha tela para você não ter que Ah, sair, e aí você fala para a gente um pouco sobre, tá? tá bom. Vai ficar mais fácil para observar. Um segundo só. Você tá colocando na tua tela? Você vai colocar na tua tela ou eu coloco na minha? Você quer que eu compartilhe? Ele ficou sem voz, ele está compartilhando. Elixson, nós não estamos te ouvindo. Alô, eu vou compartilhar. Tá Eu bom. vou estar dando share screen aqui. Tá bom. 2 segundos. Eu posso fazer aqui rapidinho. Eu tenho aqui. Você tem fácil aí? Faz. É que eu estava abrindo aqui a tela. Apareceu? Não foi. Não? Deixa eu colocar aqui. Apareceu? Aí dá zoom pra gente aí. Foi? Perfeito. Pode começar. O que a gente entende aqui? Para te ter mais abundância na tua vida, mais prosperidade, tu tem que ter o teu senso de identidade. E onde você tem isso? A partir do autoconhecimento. Você tem que entender o que você quer de forma clara. Você tem que solicitar ao universo o que você quer. Você tem que falar, né? E aí vem para declarar. E aí você tem que saber os seus sonhos, quais são as tuas crenças, o que te limita, o que te deixa, te impulsiona. Tu tem que ter um plano de vida. Imagina um piloto de avião sem um plano de voo. Somos nós sem um plano de vida. Então, a gente precisa solicitar, saber que nós somos, ter um senso de identidade, ter um planejamento de vida, saber o que eu quero, aonde está o que eu quero, que ações eu tenho que conduzir para chegar até lá, quem alonga meus braços, o que eu tenho que fazer, está alinhado com os meus valores. Eu tenho que ter foco, ação, colocar energia em direção aos meus sonhos. Eu tenho que estar 100% comprometido. Né? E quando eu estou comprometida, eu me arrisco. Eu sei que eu posso cair, eu sei que pode, mas vou lá e faço.
Depois que eu conseguir conquistar tudo que eu conquistei na vida, tudo que você pode conquistar, o que você já conquistou, você tem que ser grato, você tem que declarar o perdão, liberar. E você tem que se agradecer e comemorar e celebrar. Na verdade, hoje, a roda da vida, a abundância, por exemplo, tudo que eu consigo conquistar, um cliente que eu fecho, uma aula que eu dou, uma palestra que eu faço, eu celebro. Eu celebro comigo, ou com meu marido, com minha família. Pequenas vitórias que você vai celebrando, você vai rodando e tendo mais abundância. Então, agradecer, compartilhar e celebrar as pequenas coisas da vida e ser grato traz mais abundância. Então, até eu deixo aqui, tudo que você faz, celebre. Celebre. Conquistou um carro, celebre. Passou no vestibular, celebre. Casou, celebre. Tudo que você quer na vida, que você teve foco, teve energia, se você conquistou, celebre. Só vou frisar uma coisa no final, porque a gente já está acabando aqui o horário. A mulherada quer entrar aqui também para agradecer. Mas você está escrito arriscar, né? Em vez de falar ação, foi escrito arriscar. Eu acho bem bom o jeito que você falou. Eu sei que pode dar errado, eu sei que você pode cair, falhar, e isso acontece, isso é normal, mas isso é o comprometimento que você tem que ter, né, com a situação. As coisas não acontecem sempre de primeira e nem do jeito que você quer, mas se você não fizer, você vai ficar sempre no e se, né? E você também não tem feedback para poder melhorar o que você faz. Então, é que nem um carro. Se você não arriscar, é igual um carro, Edson, com o velocímetro quebrado. E numa estrada que tem sensor de velocidade. O que acontece quando você está dentro de um carro, que o velocímetro está quebrado, e você tem sensor porque você pode ser multado, o que acontece? Você vai dar um freio, né? Você dá um freio e você vai andando só naquilo, porque você tem medo de ser multado, você tem medo de arriscar, que nem quando você não tem feedback. Quando você não tem feedback, você não está disposto a arriscar, você não sabe se está indo certo ou errado, e o carro vai sem direção. E acaba que você vai dando freio nos seus sonhos. Perfeito. Agora, deixando uma mensagem aí para o Dia das Mães, se você fosse deixar uma mensagem aí, qual que seria? Que agora hoje é um dia especial aí, né? Sim, hoje é um dia muito especial e eu até agradeço por estar fazendo essa live aqui no Dia Especial das Mulheres. Eu me sinto até muito especial por isso. Eu digo o seguinte, que nós mulheres e homens também, quem está assistindo aí, for homem, serve também, a gente pode ser sim tudo na vida, desde que a gente entenda que não dá para ser tudo ao mesmo tempo, nem o tempo todo, e viva os teus valores pessoais. Viva intensamente de forma alinhada, né? E você vai ser muito mais feliz, com menos dilemas e com menos questões para resolver. Então, viver na hierarquia de valores alinhados faz com que você torne mais abundante a vida. Tem que dar stop sharing screen agora. Ok. Tá show de bola. E agora, nossas companheiras aqui, a Rita e a Daisy. A Rita e a Daisy também são as cofundadoras da Unimulher, então eu respondo por elas aí. Vamos lá. Rita é primeiro, né? Não, acho que a Rita encerra, né? Então sou eu agora. Bom, para quem não conhece, eu sou a Daisy Viegas, né? Eu geralmente vou ficar aqui nos bastidores. Maravilhosa. Questões técnicas, né? Estou aqui, né? A gente resolve. Mas queria deixar uma mensagem, né? Pro Dia Internacional da Mulher. Eu achei um poema aqui que eu achei muito bonito, então vou de recitar poema. Estou lembrando aqui minha infância, né? Eu sempre era escolhida para recitar poemas. Que bonitinha. Eu era menorzinha da classe, então vai lá, Daisy. Então vamos lá. Mulher semente, ser mente, ser que faz gente, ser que faz a gente.
Mulher, ser guerreiro, guerrilheiro, lutador. Multimídia, multitarefa, multifaceta, multiacaso, multicoração. Mulher, ser que dá conta, que vai além da conta, que multiplica, divide, soma e subtrai, sem perder a conta, sem se dar conta, de que esse século foi seu parto, na direção do seu espaço, de seu lugar de direito e de fato, de seu mundo que lhe foi usurpado e que agora é por ela ocupado. Mulher, esse ser florado, esse ser adorado, esse ser adornado, que nos põe em um tornado, nos deixa saciado e transformado, que nos faz explodir e sentir extasiado. Ser admirado. Parabéns, mulher, não pelo 8 de março, nem pelo beijo e pelo abraço, nem pelo cheiro e pelo amasso, mas por ser o que és, humus da humanidade, raiz da sensibilidade, tronco da multiplicidade, folhas da serenidade, flores da fertilidade, frutos da eternidade, essência da natureza humana. Então, feliz Dia das Mulheres. Muito bom. É por isso que você tinha, desde criança, o talento de ler, né? Ela é tímida. Eu também, se eu fosse olhar a criança Tayana, não ia acreditar em tudo que eu faço hoje. Eu também era muito tímida. É incrível, quando a gente vê, olha para trás a nossa história, quando a gente cresce, né, Deise? Pois é. E Como hoje, as coisas se encaixam depois, né? Você fazia lá na infância e aí depois você redescobre, né? Quando você... Exatamente. e uma coisa hoje que eu lidei agora foi com a relatividade do tempo. Como passou rápido esse tempo. Que a gente estava aqui te escutando. Foi muito rápido. Eu assustei quando a gente colocou aqui, a Deise colocou o aviso, né, do tempo. Porque realmente foi muita, a forma como você falou, ela tem ressonância nesse mundo de hoje, né? E a Unimulher, ela vem justamente para trabalhar essa questão do empoderamento feminino pelo conhecimento. E hoje, esse dia, nós escolhemos fazer todo o pré-lançamento no mês de março, justamente para trabalhar essa questão, para ser bem enfático. Nós não somos vítimas, nós somos os nossos atores, nós somos protagonistas das histórias. Então, se nós ainda não somos o que queremos ser, vamos olhar primeiro. Eu gosto muito dessa questão de valor, porque fez tanta diferença na minha vida, saber quais eram os meus valores, me deu uma paz, me deu uma plenitude, que assim, é justamente esse trabalho que você faz, é isso que você diz. Você diminui os seus conflitos. Exatamente. Os seus processos de decisão ficam muito mais claros, muito mais fáceis, né? E tem a questão da aceitação do outro, como o outro é, como ele funciona. Exatamente. E isso torna, inclusive, os relacionamentos mais fáceis. Quero te agradecer imensamente por a sua presença. Dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e as que vão assistir a gravação, a Tayane nos brindou hoje, deixando um e-book que a gente vai estar disponibilizando. E ela é uma parceira nossa, então nós vamos também divulgar todo o trabalho dela que for feito, os produtos dela aí. E a coisa principal de todo esse trabalho que a gente faz é justamente isso, é conectar pessoas, né? Com elas mesmas, com outras, e acima de tudo, despertar o amor próprio, despertar esse contato com ela, porque quando você se autoconhece, você também acessa a sua inteligência espiritual, também se ilumina por dentro. Iluminando por dentro, você ilumina todos que estão à sua volta. Perfeito, Rita, é isso mesmo. Então, muita gratidão a Deise, a Elixson, certo? Eu faço alguns atendimentos online, eu atendo para todo o Brasil, hoje não tem fronteira, a gente está aqui em Belém, Brasília, São Paulo e São Paulo. Não tem fronteira, hoje nós somos do mundo, né? Atendo de
programas individuais para todo o Brasil e programas de coaching grupo online. Depois eu vou passar os contatos aí para divulgar e mais o e-book que fala do passo a passo do sucesso profissional. Na verdade, o sucesso ele tem uma questão muito de mentalidade. Sim. Então, o e-book todo fala a questão da mentalidade. Porque as pessoas de sucesso, elas pensam e agem de forma diferente. 80% do nosso sucesso ele é construído na mentalidade, está na base da mentalidade. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Se eu acredito que eu não posso, eu não posso. Exatamente. Eu estou certa da mesma forma, né? Se eu posso ou se eu não posso. Erickson, fechando, encerrando aí. Só tenho a agradecer mais uma vez aí de estar na mais uma live. Essa é a segunda de muitas. Na próxima semana é com quem? A nossa próxima vai ser a Soraya, a Soraya Rubia, e ela vai estar trazendo outro tema, ainda no ciclo de mães empreendedoras, mas fica aí por dentro aí da Unimulher que a gente posta para vocês, só gerar um pouco de curiosidade. Vamos acompanhar aí. Tá certo. Vou lá, vou participar. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Prontinho. Eu parei de compartilhar no Facebook, agora estamos só nós aqui de volta. A Rita não leu pelo jeito, ela foi embora. Ela caiu. Não, pelo amor de Deus, Rita, volta. Deixa eu avisar ela aqui. Deise, tá gravando ainda, você pode parar de gravar se você quiser, eu só tô falando. É verdade, Eu não sei, não tem mais nada a ver.